Olá pessoal, bom dia. Deixa eu me apresentar para vocês, né? Eu sou o professor Hélio Biapina. Agora neste ano de 2022, eu vou estar aqui com vocês na turma do quarto ano C, tá? Eu vou estar trabalhando, lecionando, ensinando, colaborando, ajudando, fazendo tudo que for possível, tiver a meu alcance, para com vocês nas disciplinas de História, Geografia e Ciências, tá? E hoje, nesta linda manhã do dia 2 de fevereiro de 2022, e pela escola Nossa Senhora do Amparo, nós estamos iniciando de forma remota, né, por um período, a nossa aula. Hoje, de acordo com o nosso horário, hoje eu vou estar trabalhando com vocês História e Geografia, tá? E quando for na sexta-feira eu venho com Ciências, tudo bem? Então, vocês já devem ter os livros didáticos de vocês, né? Na disciplina. Eu gostaria que vocês tivessem aí em mãos seu material, né? Caneta, lápis, borracha, materialzinho escolar. Eu costumo dizer que isso é a nossa ferramenta de trabalho, tá? Então, qual é a nossa ferramenta de trabalho? Nosso material escolar. Tudo bem? Você vai precisar agora do livro de História e Geografia. Se você ainda não tiver com esses dois livros em mãos, né, vamos pegar que a gente vai precisar deles. Tudo bem? Bem, eu me apresentei, né? Como já falei, sou o professor Hélio Biapina. E gostaria que cada um de vocês também pudesse se apresentar para mim, tá? Então assim, de primeiro momento, eu gostaria que você colocasse sua fotinha aí no nosso grupo do WhatsApp, né? Coloca sua fotinha, seu nome, para que a gente possa nos conhecermos melhor, tudo bem? Então é isso. Você coloca sua fotinha, seu nome. Se você quiser estar mandando aí um áudiozinho dizendo o que é que você espera, né? Que você espera desse ano de 2022, da nossa aula, né? Eu quero dizer para vocês que eu costumo ser professor e também amigo, tá? Eu quero ser seu professor e também quero ser seu amigo, tá bom? Então eu espero que a gente possa, ao longo do ano, poder ter essa convivência, né, de professor-aluno e de amigos, uma convivência amigável, tá bom? Então eu vou ficar com vocês hoje até às 11, né? Até às 11 da manhã, tudo bem? Estarei disponível aqui no grupo para sanar suas dúvidas, tirar suas dúvidas. Tem alguma dúvida? Pode mandar o áudiozinho aí no grupo ou no PV, para tirando suas dúvidas, que eu estou aqui para explicar para vocês, tá bom? Quando eu passar a atividade, aí você vai resolver aí no seu livro mesmo, que esse livro é consumível, tá? Você pode estar respondendo aí no livro mesmo, beleza? É importante que você coloque na sua atividade o seu nomezinho completo, tudo bem? Mas por que, tio? Precisa ser o nome completo? Precisa. Sabe por quê? Que eu preciso que você exercite a prática de escrever o seu nome de forma completa. Então aqui na nossa sala de aula é o ambiente adequado para isso, né? Para você exercitar a escrita do seu nome completo. Tudo bem? Como é que é essa escrita do seu nome completo? Ela deve ser com a primeira letra de cada nome maiúscula, né? Se a gente tem o nome Xavier Andrade, um exemplo, né? Nós tivéssemos um aluno com esse nome, Xavier Andrade. Então, são dois nomes numa pessoa só. Então, o primeiro nome Xavier,
deveria iniciar com a primeira letra, com a letra inicial em forma maiúscula, seria o X, né? Xavier. Xavier Andrade. E aí o Andrade, o segundo nome, que começa com a letra A, também essa primeira letra deve ser maiúscula, tá? Então há pessoas que tem dois nomes, né? Há pessoas que tem três, há pessoas que tem quatro, né? Há até quem tenha 5 nomes, tá bom? Por exemplo, o meu é 4 nomes: Antônio, Hélio, Marques e Biapina, são 4 nomes. Então o A de Antônio eu sempre tenho que escrever ele maiúsculo, que é a primeira letra do Antônio. O L, que é H, né? Eu tenho que escrever esse H sempre maiúsculo, tá? O M de Marques, né? Tem que ser maiúsculo. E Ibiapina, o I tem que ser maiúsculo. Então as letras iniciais de cada nome tem que ser maiúsculo. Quando você for escrever o seu nome aí no livro, na sua atividade, tá? Faça sempre assim, com a primeira letra maiúscula. Tudo bem? Então, feito isso, você já se apresentou para mim aí, já mandou sua fotinha, mandou seu nome completo. Vamos ao que nos interessa, né? Nossa primeira aula é de história. Então, abra aí o seu livro da disciplina de história na página 8, tá? Na página 8. Página 8 nós temos o início da unidade 1, tá? Deixa eu só ver aqui como é que eu vou. Opa, aqui está. É legal, né? Então você vai abrir o seu livro aí nessa página que eu estou mostrando aí no vídeo, página 8. Essa imagem, ela pega duas páginas, a página 8 e a página 9, tá bom? Aí tá escrito lá em cima, unidade, aí tem esse 1, branquinho, né? E nesse balãozinho um pouco maior tá escrito tema da unidade. Qual é o tema da unidade? Vamos ler. Europa, África e América. Conquistas e descobertas, né? Então nós temos aí o nome de 3 continentes, né? Europa é um continente, África é outro continente e América outro continente. Então nós temos aí o nome de 3 continentes. Vale lembrar a vocês que o nosso planeta, nosso mapa mundi, ele tem mais continentes. Não são só esses 3. Mas ao longo do ano a gente vai estudar sobre os outros continentes. A princípio nós estamos precisando estudar esses 3: Europa, África e América. E o que eles fizeram? Fizeram conquistas e descobertas, tá bom? É isso aí. E aí você vê aí uma linda imagem, né? Tá bom? Uma linda imagem, você pode estar fazendo a leitura visual dessa imagem, o que é que você vê nessa imagem, tá? Para a gente poder aprofundar nossos estudos. Mas enfim, nesta unidade 1, nós temos objetivos a serem alcançados no nosso aprendizado. Esses objetivos, né, a gente vai tentar alcançar com o estudo, objetivos na aprendizagem da nossa disciplina, tudo bem? E eu preciso estar falando para vocês quais são os objetivos que a gente pretende alcançar nesse estudo da disciplina de história. Tudo bem com vocês assim? Está tudo bem para vocês assim? E também nós precisamos saber que habilidades a gente vai precisar desenvolver, né, nesse estudo. Habilidades de conhecimentos, tá bom? Então nós temos objetivos, nós temos nesses objetivos temos que saber também que habilidades nós vamos precisar desenvolver nessa unidade para o nosso conhecimento, nosso aprendizado dentro dessa disciplina, tá? Se eu estiver conversando muito, vocês
Você te para um pouquinho aí, deixa eu conversar um pouquinho também, tá bom? Mas eu espero que esteja interessante para vocês. Uma águazinha para poder estar falando. Tudo bem assim? Então vamos lá. Vamos ver o que que a gente vai ter que aprender de fato, né, nessa disciplina, nessa unidade. Por que que eu digo assim? Pessoal, estudar português tem um objetivo muito claro, que é aprender a ler, a leitura, né? Estudar, e a escrita também, claro. Estudar matemática, um objetivo muito claro, visível, né? Que é aprender a resolver operações matemáticas, né? Aprender a lidar com valores, com números, né? E tio, e na história? O que a gente precisa aprender? Qual o objetivo claro de estudo? Para que eu estudo história, né? Para que eu estudo história? Para que eu estudo geografia? Para que eu estudo ciência? Então nós vamos procurar entender melhor. Para você saber, eu estudo história, eu estou precisando aprender isso aqui, né, na disciplina de história. Tá bom? Então nós vamos dar continuidade aqui. Ó. Olha aí. Aí dentro dessa página 8 tem essa janelinha aí. Eu coloquei nessa foto mais ampla para ficar melhor a nossa leitura, né? E olha, aí tá escrito assim, ó, nesta unidade você vai o quê? Você vai entender por que os espanhóis e os portugueses tiveram um importante papel no processo de expansão marítima. Expansão, essa palavra expansão quer dizer de crescimento, tá? Então, o conhecimento marítimo, ele tinha, vamos dizer, conhecia uma certa área, tá? Mas aí, os espanhóis e os portugueses, eles não se contiveram em conhecer só aquela pequena área. Não vamos conhecer mais desse mar, né? E aí vem a palavra expansão. Eles expandiram esse conhecimento, tá? Eles expandiram, eles cresceram esse conhecimento, né? Nos mares, né? No mar, vamos dizer assim, no mar. Por isso diz, né? É entender por que os espanhóis e os portugueses tiveram um importante papel no processo de expansão marítima. Então, isso a gente vai aprender aqui nessa unidade, na disciplina de História. Nós vamos, você vai também compreender, aí no segundo pontinho aí, né? A gente vai compreender como ocorreram as conquistas e a ocupação, né, de parte da África pelos portugueses e relacioná-las com a atual comunidade dos países de língua portuguesa. Aí tem essa sigla aí, que é CPLP. Quer dizer o quê? Comunidade dos países, né, de língua portuguesa. Porque não é só aqui no Brasil que se fala português, não. Né? Muitos países na África, né, e Portugal, né, se fala português, tem como a língua portuguesa como principal, tá? E nós já falamos português, que a gente herdou isso desse pessoal, tá bom? Nós vamos também entender que os documentos históricos são fontes indispensáveis de conhecimentos para a história. Tipo assim, ó, como é que um livro de história é escrito falando do que aconteceu há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, quando nem nossos pais haviam nascido ainda, né? E como é que esse livro traz tudo isso? A partir desses documentos históricos. Então, os documentos, eles existem para isso, tá? Você, por exemplo, pergunta ao seu papai, sua mamãe, se você tem um registro de nascimento, né? Seu papai e sua mamãe vai dizer, tem sim, filho, tá aqui o seu registro. Esse registro, ele é o que? Ele é o seu documento, tá? E esse documento, ele vai ficar aí, né? Ele vai
durar 100 anos se for preciso, tá? Para futuramente, quando alguém quiser saber se você existiu, tá aqui o documento. E essa pessoa existiu, nasceu tal ano, viveu até tal ano, enfim. Os documentos têm essa importância, né? Então a gente precisa entender que os documentos históricos são fontes indispensáveis de conhecimento para a história, ou seja, também fontes de pesquisa, tá? E a gente precisa entender isso na nossa disciplina de história. Tudo bem? Vamos continuar. Espero que vocês estejam entendendo o meu objetivo aqui, que é o nosso objetivo da disciplina de história, tá? Bem, nós vamos precisar aprender habilidades, né? Habilidades da BNCC, tá bom? Trabalhadas nesta unidade, tá bom? Se você ver aí, em cima aí, ó, tá? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês aqui. Bem aqui. Um pouco aqui acima, ó, né? Você vê aí um conjunto de códigos. Tem EF04, né? HI01. Isso quer dizer o que, tio Hélio? Isso quer dizer, sabe o que? EF quer dizer ensino fundamental. 04 quer dizer que é quarto ano. HI quer dizer que é a disciplina de história. E o 01 quer dizer que é a habilidade 1. A primeira habilidade que a gente precisa aprender dentro da disciplina de história, tá? Então vamos lá. Aí eu marquei aí, cobri uma palavrinha, mas eu vou ler para vocês aqui, ó. Na nossa habilidade 1, a gente vai precisar reconhecer a história como resultado da ação do ser humano, né? No tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças ocorridas ao longo do tempo, tá bom? Então a gente vai precisar reconhecer, né, a história como resultado da ação do ser humano. Então a história ela é contada porque o ser humano construiu essa história, tá certo? A ação do ser humano no tempo e no espaço. Como assim, tio? No tempo e no espaço? Poxa, aí é onde entra a geografia dentro da história, tá? A disciplina de geografia e a de história, elas se interligam muito, elas são muito ligadas uma na outra, tá? Tempo e espaço. Vamos dizer um exemplo, né? O Lampião viveu no ano de 1920, 30, é um exemplo que eu estou dando, né? Então isso está falando de tempo. E ele viveu aonde? Ele viveu no sertão. Isso é espaço, tá? Então por isso que diz, né? Ó, conhecer a história como resultado da ação do ser humano. A gente citou como exemplo o Lampião, que é o ser humano no caso, né? A ação é o que ele fazia. Essa ação do ser humano no tempo, ou seja, no ano em que ele viveu, e no espaço onde ele viveu, tá? Com base na identificação de mudanças ocorridas ao longo do tempo, né? Então isso muda com o tempo, tá certo? Para mim não marcar mais, tá? Vamos agora a outra habilidade que a gente precisa aprender. Mais uma vez o código é F, que eu já expliquei, é ensino fundamental. 04 quer dizer quarto ano, HI quer dizer história. Agora a habilidade 07, né? O que é que diz a habilidade 07 que a gente vai precisar aprender nesta unidade? Identificar e descrever a importância dos caminhos terrestres, tá? Fluviais e marítimos para a distância da vida comercial, né? Então aí vai estar nos ensinando, né, identificar e descrever a importância dos caminhos. Esses caminhos podem ser terrestres, fluviais e marítimos, né? Terrestre quer dizer quando se caminha pela terra, né? Fluviais, né, por cima, e marítimos pelo mar, tá bom? Então, como o ser humano se locomove, né? Como o ser humano se desloca de um lugar para outro, de uma região para outra, tá? Através desses caminhos. Vamos ao a outra habilidade, que é a 10, né?
EF04HI10. Quer dizer o quê? Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. Ó, quando diz analisar, quer dizer estudar, né? Então nós vamos analisar, vamos estudar. Estudar o quê? Diferentes fluxos. Fluxo é o quê? É a mudança, né? O fluxo é, vamos dizer assim, que uma cidade tem 10 mil habitantes. E aí uma outra cidade tem só 5 mil habitantes. Mas lá na cidade onde tem apenas 5 mil habitantes, né, há melhores condições de se sobreviver. Trabalho, né, escolas, né, lojas, bancos. Aí aquela cidade onde tem 10 mil habitantes, as pessoas vão se mudar, né, para a cidade onde tem só 5 mil. Então isso aí é um fluxo. O fluxo é esse deslocamento, essa mudança, né? O fluxo é quando as pessoas estão se locomovendo de um espaço para outro, né? Então, quando diz assim, analisar diferentes fluxos populacionais, né? E suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. Deixa eu te dar outro exemplo. Quando estavam construindo Brasília, Brasília, a nossa capital, a capital do nosso país, Brasil, né? Brasília é uma cidade planejada, certo? Então, Brasília, cidade planejada. Então, quando estavam construindo Brasília, surgiram muitas oportunidades de trabalho e muitas pessoas do Nordeste foram embora para lá para poder trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar suas famílias. Então, o que aconteceu? Um fluxo de pessoas saindo do Nordeste para Brasília. Tá? Então, quando diz assim, analisar diferentes fluxos, depois as pessoas voltam, né? Os diferentes fluxos, entendeu? Né? Populacional e sua contribuição para a formação da sociedade brasileira. Então, quando acontece esse fluxo para trabalhar, para construir, é aí que está acontecendo a transformação, tá bom? Contribuir para a formação, né? É aí que está acontecendo a transformação e a formação da sociedade brasileira. Então, vamos ao nossa última habilidade aí da unidade, que é a 11. Identificar em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares elementos, né, de distintas culturas europeias, latino-americanas, afro-brasileiras, indígenas, né, ciganas, mestiças e etc., valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação da cultura local e brasileira. Tá bom? Olha aí. Isso aqui vai nos ensinar que nós brasileiros, nós somos uma mistura de raças, né? Nós somos uma mistura de europeus, latino-americanos, de afros, né? Afrodescendentes que vieram da África, né? De índios, de ciganos, mestiços, que é a mistura. O mestiço é a grande mistura, né? Então é isso, ó. Na formação do nosso país, quando o nosso país foi descoberto pelos portugueses, e aí vieram outras culturas, e daí nós somos um Brasil misturado de várias raças, né? Aí a gente vai ter que aprender isso, identificar em seus lugares de vivências e suas histórias familiares, elementos de distintas culturas, né? Por exemplo, eu sou afrodescendente, né? Eu sou descendente de africanos. Já tem pessoas que têm um olhinho bem apertadinho, que é descendente de japonês, de chinês, né? Já tem aquelas pessoas bem claras, que são descendentes dos alemães, dos europeus, enfim. É uma mistura, tá? E aqui no Brasil tem tudo isso. Se você for lá no Japão, você vai ver, em sua grande maioria, pessoas mais pequenas e com o olhinho apertado, cabelinho estirado. Então isso aí, tanto no Japão como na China, então, certo? Não se mistura muito, né? Já aqui no Brasil é essa mistura, tá? Feito isso, né? Acho que tá. Opa. Vamos só ver aqui. Pronto. Acho que pronto. Agora a gente vai para
página 10. Então, vira aí seu livrinho na página 10. Do outro lado do mar, tá? Nosso conteúdo aí, né? Imagine que você vai viajar para lugares nunca visitados pelo ser humano. Como seria se aventurar em mares e oceanos nunca antes navegados? O que você acha que descobriria, né? Que dificuldades enfrentaria? Que instrumentos você usaria nessas aventuras, né? Isso é uma pergunta que você vai descobrir. Por quê? Porque lá na nossa unidade fala que, né? É aqui na entender que os espanhóis e os portugueses tiveram, né, importante papel no processo de expansão marítima. Quando fala da expansão marítima, né, quer dizer o que? É explorar, né, é sair nessa aventura no mar sem saber, entrar como diz aqui, como seria a aventura em mares e oceanos nunca antes navegados. Então foi isso que eles fizeram, para a expansão marítima. Eles entraram em oceanos nunca antes navegados, tá? Há cerca de 600 anos, portugueses e espanhóis estiveram à frente da expansão marítima, que foi quando pela primeira vez esses navegadores, né, tiveram contato na África e na Ásia, com povos desconhecidos, e também chegaram a um continente muito distante, diferente dos continentes europeus, a América, né? A conquista de novas terras pelos europeus mudou definitivamente a forma como entendemos o mundo, né? É essa história que vamos conhecer, né? Aí o lucrativo comércio das especiarias, né? O que é especiarias? É ervas, né, aromáticas, e condimentos. Tudo bem? Aí você lê esse conteúdo aqui, eu quero que você dê uma lida, esse conteúdo da página 10, tá? E uma lida nesse conteúdo da página 11. Na página 11, aqui, página 11. A conquista do mar tenebroso, né? É interessante, viu? Isso aqui é a conquista do mar tenebroso. Diz assim, ó. As viagens marítimas nesse período eram muito perigosas e arriscadas, né? Duravam meses, né? Então, as pessoas passavam de meses dentro do mar. Enfim, eu queria muito que vocês dessem uma lidazinha. O objetivo da gente é ler, né? Ler, aprender também a ler mais. Para ler bem, você precisa ler muito, ler sempre, né? Então dê uma lida nisso aí, tá? Eu acredito que vocês já sabem ler, tá? Se não souberem, vocês me digam, tio, eu não sei ler. Se tiver vergonha de dizer aqui no grupo, vai no PV e fala pra mim, tio, eu não sei ler. Me desculpa, eu não li porque eu não sei ler, tá bom? E aí na página 11, que é essa página que tá aparecendo na sua tela, tem a nossa atividade, tá? Tem a nossa atividade, que são duas questões, tá bom? Então eu não coloquei aqui na imagem do seu celular, porque como essa foto eu tirei do meu livro, e o meu livro a pergunta já vem com a resposta. Então se eu colocar aí perde o encanto para vocês, né? Mas eu vou ler aqui a pergunta, ó. Escreva no caderno uma pergunta para cada resposta a seguir. Então o que o livro traz? O livro traz duas respostas. Ele não traz pergunta, ele traz duas respostas. E você vai fazer a pergunta. Então tem aí, você vê aí, tem uma tarjetazinha verde que diz assim: ervas aromáticas, né, e condimentos com elevado valor comercial, cobiçados pelos europeus. Isso aqui é uma resposta. Isso aqui é uma resposta. Você vai escrever aí a pergunta dessa resposta. E aí diz assim: escreva no caderno, mas você pode escrever aqui em cima, tem um espaçozinho. Você pode fazer a pergunta que essa resposta encaixe na pergunta que você fizer. Entenderam? Normalmente, deixa eu explicar. Normalmente o livro traz a pergunta e você vai fazer a resposta. Nesse caso aqui foi o contrário, o inverso. O livro trouxe a resposta e você vai escrever a pergunta, de acordo com o estudado aqui, tá bom? Aí vem a outra, ó. Elas eram usadas na alimentação, na conservação de alimentos e na produção de remédios e perfumes. Quem era? O que era usado para isso, né? Então você vai
fazer a pergunta dessa resposta também. Tudo bem? Isso na primeira. Na segunda, era preciso ter coragem para enfrentar os perigos, né? Tanto os reais quanto os imaginários, né? De exemplos de perigos a que se refere esse trecho da legenda, né? Os perigos, esses perigos você vai descobrir aí na leitura, né? Desse conteúdo que diz a conquista do mar tenebroso, que é aqui em cima, tá bom? Aí nesse texto aí que está na tela do seu celular. É aí que você vai descobrir, né, a resposta dessa segunda questão. Tá bom? Tudo bem assim? E aí, nesse caso, a nossa aula de história ela para aqui na página 11. O que é que você vai mandar para mim? Você vai resolver essas atividades da página 11, que são esses dois questionamentos, que eles estão vindo com a resposta e você vai fazer a pergunta. E é pessoal. Use a sua criatividade, tá bom? Essa é a nossa atividade de história, tá? Então daqui a pouco a gente vai estar colocando para vocês a nossa aula de geografia, tá? Então espero que tenha sido bom. Qualquer dúvida pode estar me perguntando aqui no grupo ou no PV. Agora a atividade realizada você manda no meu PV, não mande no grupo não, por quê? Você manda no grupo respondido, né? Aí outro aluno ainda não respondeu, vai pegar a sua resposta, tá? E não vai ter o trabalho de pensar, né, de interpretar, de ler, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente vem com a aula de geografia. Até mais!